Vladimir, esclarece pra gente, a Genersa, o que é? A Genersa é a agência reguladora de energia e saneamento do Estado do Rio de Janeiro. A gente regula os serviços de gás canalizado, a distribuição de gás canalizado e o serviço de saneamento no Estado, envolvendo a parte de água e esgoto e em alguns municípios também os aterros sanitários, resíduos sólidos. E o que justifica a presença da Genersa nesse momento aqui em que se discute as potencialidades do Estado do Rio de Janeiro no campo de petróleo e gás? Eu acho que dentro desses temas, as duas principais pautas que estão sobre a Genersa hoje, uma é a abertura do mercado livre, possibilitar que a indústria, que os consumidores de janeiro possam adquirir diretamente o gás, tendo concorrência nesse fornecimento e com isso poder obter preços mais baixos. Então a gente está, ano passado a gente abriu esse mercado, nós temos 3 indústrias livres além das térmicas e estamos agora ampliando esse trabalho para poder possibilitar que mais agentes tenham essa facilidade, essa condição, né, de poder adquirir o seu gás diretamente, com isso buscar melhores preços. Isso significa que a população mais carente poderá ter acesso a essa nova fonte energética? No primeiro momento, essa abertura do mercado livre se dá por uma questão de infraestrutura, de mudança de paradigma, ela é feita um pouco com os maiores consumidores. Então, acaba sendo em térmicas, com a indústria. Isso deve avançar para o mercado de GNV, os pós-gasolinas, e a evidencial acaba sendo útil por uma questão logística, que são mais consumidores, para preparar aí o ambiente, os procedimentos da concessionária para atender também esse público, mas é um caminho, o caminho é nessa direção, como funciona os mercados europeus, em que você segrega a atividade de transporte do gás, que é uma atividade de monopólio, da atividade de fornecimento do gás, que é uma atividade de concorrência, que precisa da concorrência para melhorar os serviços. E isso implica uma economia impressionante para o Estado, né? Sim, sim. E eu acho que assim, outro ponto que eu destaco é a questão da transição energética. A gente precisa debater no Rio de Janeiro, a gente precisa criar os mecanismos necessários para que o biometano seja injetado na rede e com isso várias indústrias queiram comprar esse gás, fazer o uso dos créditos de carbono para atenderem as exigências dos consumidores, possam também ter isso. Então acho que isso beneficia os produtores de biometano, que podendo inseri-lo na rede, ganham um mercado muito maior, e a nossa indústria, nossos consumidores podem também com isso ter a facilidade de poder adquirir um gás renovável, um gás ambientalmente correto. Agora, tem um outro foco das discussões aqui do seminário, que não é propriamente o foco da atenção da Genersa, mas que igualmente também deve merecer atenção, que é o foco da questão da qualificação da mão de obra para atuar nesse mercado. O que você pensa sobre isso? A gente, realmente não é uma atribuição direta da Genersa, mas assim, a gente como setor público, né, como servidor público, a gente está à disposição de todos os problemas da sociedade, procura contribuir. A gente participa de muitos debates sobre isso, e isso é claro e evidente. A gente tem um chamado apagão de formação técnica, e hoje o Sebrae e a Fijan apresentaram aqui, eles têm um maior trabalho voltado ao tema no Estado do Rio, e a gente precisa aprofundar isso. A gente sofre de vários empreendimentos, de negócios no Estado do Rio hoje, sofrem com a falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que a gente tem um número imenso de pessoas querendo trabalhar e não conseguindo ocupar essas vagas, e o encontro disso, o match, o encontro, o Tinder desse encontro aí, é justamente a capacitação e qualificação dessas pessoas poderem ocupar essas vagas e poderem garantir a renda para a sua família em si e contribuir para o desenvolvimento do Estado como um todo. Então, o Rio de Janeiro é enaltecido porque sua produção petrolífera é de 86% em relação, né, à produção nacional. No caso do gás, é em torno de 76%. Mas eu acho que o setor de gás ainda tem que avançar muito, né? Em termos de exploração. Sim, a gente tem uma situação muito forte no Rio de Janeiro, a gente já tem a produção de gás aqui. Acho que o desafio maior do gás é a gente conseguir que, além do gás ser explorado, ser produzido no Estado do Rio de Janeiro, que ele possa ser usado no Rio também, porque o gás não é um fim em si, esse gás alimenta a indústria. Então, o meu interesse é que esse gás seja produzido no Rio, seja consumido no Rio por uma indústria e, com isso, gere mais renda ainda para o Estado. Então, a gente precisa desse gás que alimente a siderurgia. Nós temos o problema da questão dos fertilizantes, que é uma questão de segurança nacional hoje, e depende muito de gás natural, e um gás natural a um preço que atenda as necessidades do setor. Então eu acho que o avanço do Rio não é nem de aumentar a nossa produção ou nossa participação na produção nacional, mas é aumentar o uso desse gás aqui no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, potencializando assim outras economias, outros negócios para o desenvolvimento do nosso Estado. Qual é o maior desafio para que isso efetivamente se torne realidade?
a modicidade tarifária. Nós temos aí o GNV, que é um case de sucesso do Rio, conseguiu ampliar o uso do gás natural no transporte. É uma fronteira nacional hoje, usar o transporte natural em substituição do diesel. O Rio avançou nisso, mas é um setor que sofre muito com essa de preço. O preço do gás aumenta, as pessoas trocam automaticamente. O custo de alteração é muito pequeno, você pode abastecer com álcool, com outro. Então hoje o mercado, com o preço do gás que está, é um mercado que sofre. Nós temos hoje mais retirada de kits de GNV do que instalações. Isso sinaliza que daqui a um tempo eu vou ter menos consumo de GNV. Então, o sistema de gás, como é um monopólio, tem uma infraestrutura muito grande que tem que ser expandida e mantida nessa concessão. Então, a forma que eu tenho é aumentar o volume. Se tiver mais volume nessa concessão, com um custo igual, eu acabo tendo uma tarifa menor. E a tarifa menor possibilita maior consumo, que mais pessoas abastecem, mais indústrias fazem uso desse gás, porque é uma vantagem econômica para ela. Então, eu tenho um ciclo vicioso. Ou sem atuação, um ciclo virtuoso, desculpa. Ou sem ação, tem um ciclo vicioso, que aumenta a tarifa, menos gente consome, menos gente consumindo, mais ainda, fica menos gente para pagar a conta, fica mais caro para cada um, aí eu entro no espiral, chamado espiral da morte. Que eu vou cada vez ficando mais caro, consumindo menos, mais caro, e rodando isso até acabar. Então, o nosso esforço aqui das políticas públicas e o Cássio Coelho tem de parabéns aí à frente da Secretaria por estar trazendo essas discussões. Nós tivemos uma discussão esse ano, já finalizada, em relação ao leilão de capacidade das térmicas, e que o Estado do Rio fez o dever de casa, debateu amplamente esse tema, e na semana anterior ao Carnaval nós votamos e criamos ali um novo arcabouço regulatório que dava condições às térmicas do Rio de Janeiro participarem do leilão. Infelizmente o leilão foi suspenso por outras discussões nacionais, vai entrar na fase de consulta pública, deve retardar aí uns 6 meses, mas nós já preparamos esse dever de casa e temos agora que enfrentar o desafio da transição energética, discutir a renovação ou novo leilão da distribuição de gás, buscando a modelagem mais atrativa para o Estado do Rio, que contribua com esse desenvolvimento e com esse círculo virtuoso que eu comentei. Então, a Genersa vê com boníssimos olhos a abertura desse canal pela CNMar para discutir essas potencialidades do Estado do Rio de Janeiro na área do petróleo, gás e novas energias. Sim, como diz a equipe do Cássio, toda a equipe, o Sérgio, o Hugo, a Carol, o Gabriel, o João, são excelentes técnicos, pessoas que vêm desenvolvendo já há algum tempo essa discussão, e a Genersa coloca à disposição hoje e a todos os momentos que eles nos chamam para a gente estar contribuindo com a nossa parte dentro dessa elaboração de políticas públicas. A gente está à disposição e gosta e parabeniza muito porque eles fazem muito bem. Obrigado.